Boa noite a todos. Eu sou aluna do curso de licenciatura em História da UNEAD, que faz parte do polo da UNEB. Meu nome é Shirlene Campoim Dourado. Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Vou falar sobre o comércio de escravos na formação do Brasil. Como orientadora, eu tenho a professora Aline de Assis Santos. Quero cumprimentar também o professor Edson e os demais professores que irão me avaliar através desse vídeo. E na pessoa de mestre, quero cumprimentar todos os meus colegas da sala. O objetivo do meu trabalho é compreender a formação do povo brasileiro a partir do tráfico negreiro. Sabemos que o povo brasileiro tem uma diversidade muito grande, é a maior diversidade de DNA do mundo, então eu não aprofundei no assunto. O meu objetivo era só a formação do povo brasileiro a partir do povo africano. E conhecer também os impactos do comércio transatlântico no Brasil. Os capítulos, eles estão dispostos no decorrer dessa apresentação e a metodologia utilizada é uma pesquisa bibliográfica descritiva. Bom, durante muito tempo, o que a gente aprende, principalmente no ensino regular, em livros de escola pública, é que o tráfico negreiro, que o continente africano, ele ficou conhecido como o berço da escravidão. Só que hoje em dia, principalmente quando a gente começa a estudar em faculdades, a gente descobre que não é bem assim. A prática do comércio escravo, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Os impérios egípcio, assírio e babilônico, eles eram assíduos com os trabalhos obrigatórios. E também na Roma e na Grécia, principalmente na Grécia, que foi o lugar onde se iniciou o trabalho escravo como um meio de produção. A fonte de escravos nessa época, a principal fonte de escravo eram as guerras, né? E os seus prisioneiros, eles eram convertidos à condição de escravos, ou então eles eram vendidos para outros povos e até também colocados para lutar. Quem já assistiu o filme O Gladiador, né, já viu como que é, né? Os escravos, os prisioneiros são capturados e eles são colocados para servir, né, de palco e circo para as outras pessoas. E também, nas sociedades antigas, homens livres, eles perdiam seus direitos por diversos motivos. Por desobediência, crimes cometidos, às vezes quando eram muito pobres, tinham possibilidade de sobrevivência, né? Dívidas, quando tinham muitas dívidas, eles pegavam o ente da família e vendiam para poder servir de escravo durante um período e depois que pagasse a dívida, eles ganhavam novamente a liberdade. Então, essa realidade escravista motivava o desenvolvimento econômico com mercados lucrativos, a exemplo de Bizâncio, Corinto e Tanás. Isso nas sociedades antigas, né? Exemplo aqui nós temos também a sociedade egípcia, como eu falei antes para vocês. E semelhantes a esses povos, nós temos a sociedade hebraica, que é citada na Bíblia, no livro do Gênesis, que era um povo nômade semita, originário da Mesopotâmia, era um povo escravista. No entanto, esses escravizados naquela época, eles detinham alguns direitos assegurados pela lei religiosa. Então, dentro dessa tradição religiosa, mesmo que a igreja defendia esses povos, a igreja era uma grande instituição que possuía um grande número de escravos. Os muçulmanos, eles foram um dos grandes responsáveis por trazer no século XIII uma extensa quantidade de escravos do sul da África para a região onde hoje se encontra Portugal e Espanha. Naquela época, né, através do profeta Maomé, eles se expandiram saindo da Península Arábica e o propósito deles era a conversão ao islamismo. Então, muitas pessoas, quando se convertiam ao islamismo ou se tornavam escravos porque se rendiam, eram por dois motivos. Um, porque os muçulmanos, esse povo de Maomé, era um povo muito violento, muito valente, ou então por
do comércio. Então eles juntavam ou um objetivo ou outro para poder se render ao islamismo, né? Então a gente vê que a escravidão, ela não é uma exclusividade africana. Existia em muitas sociedades antes dos europeus estabelecerem o tráfico de pessoas pelo Oceano Atlântico. Veja só essa frase: é essencial que cada escravo tenha uma finalidade claramente definida. É tanto justo e vantajoso oferecer liberdade como um prêmio. Também deveríamos deixar que tenham filhos que sirvam como reféns. E como é de costume nas cidades, não deveríamos comprar escravos das mesmas origens étnicas. A gente vendo assim, parece que já se trata do tráfico transatlântico, né? Que eles traficavam escravos para uma mesma fazenda, porém de origens étnicas diferentes, para que eles não tivessem contato entre si. Só que essa orientação foi dada por um discípulo de Aristóteles no século IV a.C. O comércio de escravos. O rei de Portugal e dos Algarves, daqui da Leimar, em África, senhor de Guiné, da conquista da navegação e comércio da Etiópia, árabe, entre outros índios. Esse título foi dado pelo próprio rei de Portugal a si próprio, né, comunicando, na época, ao Papa, o retorno da viagem de Vasco da Gama, que ele teria ido para buscar riquezas e ele se considerou como o rei de todos esses lugares e por onde eles passavam, eles faziam escravos. Então, o comércio escravo pelos europeus não começou no Brasil. Já existia nessa região aqui, da Etiópia, da Arábia, da Índia, da Ásia. Então, o que os lusitanos faziam? E também era uma atividade que não era só dos portugueses, também era uma atividade dos espanhóis, dos ingleses e outros, né? Era uma atividade lucrativa, vamos dizer que normal naquela época. Os lusitanos, que eram os portugueses, eles se apossavam de comunidades alheias para endossar o controle dos nativos e do excedente econômico. Os abusos pela costa africana renderam para eles conhecimentos, experiências de dominação, técnicas de navegação, comerciais, diplomáticas e militares dos lusitanos, que foi também adaptadas pelos limites do Índico, se alojaram, então, constituir uma infraestrutura de uma extensa rede de comércio. Toda essa experiência aqui que eu citei, quando deu errado do lado de lá, foi que eles vieram para o Brasil e trouxeram junto com ele toda essa experiência. Só que não deu certo lá, por quê? Porque, como eu falei, os espanhóis também eram gente interessado no comércio, tanto de escravo como de pedras preciosas que existiam na África. E os próprios africanos, eles também comercializavam escravos. Para acabar com a briga entre portugueses e espanhóis, com o apoio da Igreja Católica, teve o Tratado de Alcaçovas, que põe fim à Guerra de Sucessão, que era a guerra entre eles, e dando a Portugal o controle sobre a Ilha da Madeira, Açores, o atual Marrocos, Cabo Verde, e assim como as próximas terras descobertas e que fossem por descobrir a Leimar. E uma dessas terras era o Brasil. Então, sob o apoio da igreja, como eu falei, porque a igreja justificava a escravização dos infiéis com o objetivo de conversão ao cristianismo. Isso porque o islamismo estava crescendo, né? Então, a historiografia brasileira, ela não é nacionalista, ela é territorialista. Vai passar. Ela é territorialista. Não existia um estado formado chamado Brasil. O que existia era terras, muitas terras, entendeu? Então, não era um estado organizado e não existia no mundo a percepção ou ideia de uma colônia também como uma futura nação. Até 150 anos, esse mapa data do ano de mais ou menos 1670, após 150 anos após a chegada dos portugueses, a ideia é que o território se tratava de uma ilha e não de uma extensão de continente.
Janeiro, por exemplo, aqui como a gente vê, ó, trata-se do território da Bahia. Entendeu? O Rio de Janeiro vai ficar mais abaixo, Recife vai ficar mais ou menos aqui em cima. Então, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, eles estavam mais ligados a regiões da África, em particular Angola, Luanda, Golfo, da Guiné, do que a própria Amazônia. Então, essa geografia estava condicionada por quê? Por causa da Igreja Católica, que era mais fácil eles virem pela rota geográfica do mar até esses lugares para poder vigiar a igreja, do que eles irem para o outro lado, onde só existia na época a Amazônia. Então, quando criaram o Bispado do Pará, por exemplo, que ficava do outro lado, era uma rota geográfica de difícil acesso para quem saísse de Guiné, entendeu? Até o Pará. Então, era mais fácil eles virem da África até essa região aqui que eu falei, do que eles irem para o outro lado de lá do norte do Brasil, que naquela época ainda não existia. Então, essa rota, ela durou durante todo o tráfico negreiro, ou seja, foram 3 séculos. Então, a formação do Brasil, a gente viu que foi, além dos índios, através do tráfico transatlântico. 12 milhões e meio de seres humanos foram obrigados a migrar forçado, para as Américas. O Brasil recebeu em torno de 45% desses africanos, mais do que qualquer outro lugar das Américas. A América Portuguesa Africana, ela é fruto das investidas francesas. Foi a partir disso aí que Portugal sentiu a necessidade de colonizar as nossas terras, porque outros países estavam interessados também em nossas riquezas. Então, podemos dizer que a sociedade brasileira se organiza civil e economicamente a partir do fácil, do mercantil e do agrícola, Os engenhos de açúcar, eles produziram mais ou menos cerca de 350 mil arrobas por ano. Tudo isso à custa de mão de obra escrava. Filhos mestiços foram aos milhares, mas só alguns tiveram coragem de lutar para conquistar alguns direitos. Pode passar? Então, da mistura das raças, a gente tem o negro e o índio, que é os camborés e cafusos, o branco e o negro, que resultou nos mulatos, e o branco e índio, que resultou no mameluco. Então, esse movimento dos negros, por exemplo, quando eles vieram, eles não queriam ficar aprisionados à escravidão, então muitos fugiam terra dentro, roubavam índias, por isso que surgiram outras descendências. E como eu falei, o DNA do brasileiro é o DNA mais diversificado do mundo. Pode passar? Pois é, branco, negro, índio ou mestiço, a gente sabe que uns sofreram mais e outros sofreram menos. E uma coisa também que dizimou grandes populações na época foi doenças, verminosas, e uma das doenças mais graves foi a sífilis, que era uma doença que não escolhia ninguém, acabou dizimando milhares de pessoas porque não tinha conhecimento de cura na época. Então, a civilização ou civilização é decorrente desses encontros casuais de todas essas raças que vieram para o Brasil. Então, a brasilidade se efetuou no sistema único que resultou na miscigenação decorrente de uma correlação de soberania, abuso e exploração, dando lugar a uma sociedade plurirracial, deixando marcas no legado cultural, no conceito de liberdade e nos padrões de comportamento. Então, esse é o retrato da nossa população brasileira. Como eu falei antes, do nosso DNA, através de pesquisas de geneticistas, é comprovado que é o DNA mais diversificado do planeta. As referências, em especial, eu cito Alan Castro e Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que todo estudante de história tem que ler. Obrigada.